muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. No programa de hoje vamos discutir as curas que a ciência não explica. Você acredita que algumas pessoas podem nascer com dons especiais? Você acredita na cura especial? Bom, nós vamos ver primeiro a opinião das pessoas na rua. Algumas pessoas têm o poder da cura? Não, só Deus. Acho que ninguém pode curar outra pessoa, independente de religião, credo. Acredito só se for um santo fazer milagre, né? Não sei isso, só Deus. Tendo fé, acho que independente da religião, as pessoas conseguem tudo. Com fé, a pessoa vai longe. Acho que não tem doença que... Tem algumas sim que são incuráveis, mas a maioria tudo é... Tendo fé, consegue. Eu acredito. Por quê? Porque eu já vi pessoas assim que tem esse poder de cura. Você conhece alguém que já passou por essa situação? Já. O que aconteceu? Ela era doente, né? Aí ela pegou e conheci uma pessoa que tinha um dom de cura. Ela foi e ficou curada. Não. Por quê? Primeiro é Deus. E segundo a fé. Se não tiver fé, ninguém cura ninguém. Primeiro a fé e segundo Deus. A religião pode ser uma ponte para a cura? Não, também não. Espiritismo também não, igual eu sou. Também não. Porque primeiro, igual eu falei, primeira coisa é Deus. Se tiver fé, você vai ser curado. Se não tiver, não cura nunca. Agora existe o remédio para você bem te ajudar. Né? Mas sem o remédio também você não é ninguém. Acredito, né, velho? Eu acho que cada um tem sua religião e dependendo da pessoa que esteja fazendo, né, cura espiritual, eu acho que essa pessoa tem consciência do que está fazendo e eu acho que tem sim uma cura espiritual. Pois é, gente, olha, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. O que a gente vai tentar hoje aqui no programa, no estúdio, nós temos várias visões, né? A gente vai tentar clarear. Esse assunto é polêmico, é difícil, mas nós vamos tentar, tá? Bom, os nossos convidados hoje são comigo aqui Isabel Misaja de Matos, ela é antropóloga. Depois participando também do programa, Henrique Rodrigues, que é parapsicólogo. Depois a participação de José Cândido da Silva, ele é padre da paróquia São Sebastião e professor de teologia da PUC Minas. Também com a gente a Ordália Damasceno de Abreu, que é dentista e afirma ter sido curada, né, por uma cirurgia espiritual. Ela vai contar pra gente durante o programa. Bom, nós temos nosso convidado que assiste o programa aqui do estúdio, que é o Jorge Arrunategui, que é estudante de psicologia. Do outro lado, nós temos a participação, também outra convidada para assistir o programa aqui, que é a Carla Luporini Macedo, ela é Relações Públicas. Depois, a participação de Marival Veloso de Matos, ele é diretor da União Espírita Mineira. E depois de André Valadão, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. E depois, nossa outra convidada, que assiste o programa do estúdio, que é a Zilá Marilda Reis, ela é fiscal e aposentada. Fiscal e professora aposentada. Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês aqui no programa. Agora, antes da gente começar a conversar, nós vamos ver uma reportagem feita em Sabará, onde o médio Aran, faz cirurgias espirituais. Olha, gente, são imagens reais, tá? Para algumas pessoas até imagens fortes, mas é o trabalho do médio e nós vamos conferir agora. Tanta doença, tanta coisa que eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Eu não encontrei apoio de ninguém, a não ser de Deus e Divino Espírito Santo. A doutor Fritz passou, quando eu cheguei a mão que eu vi que era ele, que ele pôs a mão em mim, eu já sentia que eu estava curada pelo poder do Espírito Santo e o doutor Fritz. O depoimento emocionado desta mulher é apenas mais um das quase 400 pessoas que vão à Fraternidade Espírita Olhos da Luz em busca de cura espiritual. A casa, situada no bairro Engenho Velho, na cidade de Sabará, recebe homens e mulheres de diferentes idades e profissões, todos com algo em comum, a fé. Segundo Kleber Ferreira, o médium Aran, que recebe o espírito do médico alemão Dr. Adolf Fritz, a fé é essencial para a cura. A fé, ela não é só essencial na cura, mas na sua vida também. Aran descobriu que era paranormal aos 4 anos, quando levitava e entortava colheres. Aos 18 anos, sua mediunidade se manifestou. O médium não cobra pelas consultas e afirma estar inconsciente quando atende. Porque se eu ficasse consciente, eu atrapalhava, porque eu não suporto ver sangue e seria um péssimo aluno para o Dr. Fritz também.
À espera de um passe ou cirurgia mediúnica, os fiéis aguardam enfileirados a presença do Dr. Fritz. O material usado nos atendimentos é compartilhado sem asepsia convencional. Essa parte aqui raspa. Cenas que intimidam até quem procura o atendimento, mas terminam com o humor do médico alemão. Pronto, tá vivo ainda? Graças a Deus. Em alguns pacientes, Dr. Fritz realiza o corte sem nenhuma anestesia. O volume de sangue é pequeno em relação ao corte feito. Todo limpo. Deus abençoe você. Nesse senhor, o corte é realizado sem nenhum sinal de sangue. Você não tem sangue? Tá? Na sala de cirurgia, são tratados diversos tipos de doenças. Tem corte aqui? Não, nenhum corte por enquanto. Significa cirurgia perispiritual. O que é uma cirurgia perispiritual? É o campo magnético, onde se encontra a doença que penetra a carne do ser humano. Por que essa cirurgia não precisa de anestesia nem asepsia convencional? Isso mostrar que nós estamos aqui, o mundo espiritual. Provar a vocês que não existe só aqui, mas existem outros planos. E após esse processo ela tem 100% de chance de cura? Se a fé existir, se for Deus permitir a cura, ela se encontra presente imediato para cada um de vocês. Dr. Fritz pede que o motorista de nossa equipe tire a camisa, enfiando 2 agulhas em suas costas. Depois, pede que eu retire as agulhas vagarosamente. Fez para que circule bem por causa do trabalho dele, para que ele não venha ter um disco de hérnia. Segundo o Espiritismo, a cirurgia tem o mesmo efeito de um passe. A simples presença em reuniões pode propiciar a cura. Não andava direito, de jeito nenhum. Muito difícil para andar. Como é que a senhora foi curada? Eu fui curada na hora que estava na hora da reunião no salão. Aí minhas pernas começaram a tremer, sabe? E aí parou as dores. Às vezes Fritz já curou ele lá no porta, mas ele precisa aqui ser cortado. E quando o ser humano conscientizar disso, que a fé estabelece em todo o corpo magnético, aí não precisa Fritz mais cortar. Dr. Fritz agora retira um tumor de uma mulher e pede que eu vista uma luva para apalpar o local do corte. Fé sente uma coisa meio redonda? Sinto. Bem pequena? Bem pequeno, não muito pequeno. Eu tirei ele para fora. Isso que justifica ela não estar sentindo dor? Pergunte a ela se ela tem fé. Você tem fé? Tá sentindo alguma coisa? Apesar dos testemunhos de cura, a descrença em relação às cirurgias mediúnicas é grande, principalmente por parte da classe médica. Mostramos as imagens para o geriatra Flávio Chamovics, que fez sua análise. Ele consegue fazer essas cirurgias porque a dor é uma questão relativa. A pessoa que está muito entusiasmada com o procedimento, tem muita fé, como ele mesmo diz, ela pode estar sendo submetida a uma incisão e sentir menos dor. É muito provável que esteja ocorrendo contaminação naquelas áreas onde estão sendo feitas incisões por bactérias. Do ponto de vista da asepsia, como ela é entendida pela medicina, os procedimentos não estão adequados. A gente vê pelas imagens que ele realmente faz incisões de verdade, não tem montagem e sai pouco sangue. Eu acho que isso é pelo conhecimento que o médium deve ter dos planos de incisão e de anatomia do organismo. Cada um tem o seu livre-arbítrio. As pessoas que não aceitam o espiritismo, elas estão no seu grau de evolução. E desde zero igual, vem sendo polêmicas as cirurgias, sim. Porque às vezes a visão do ser humano ainda está muito voltada à terra, sabe? Ela não tem uma visão mais ampla, espiritual. Eu tive problema renal. Eu vim aqui no Dr. Fritz e fiz a consulta com ele. Eu senti à noite a pedra, aquela areia
escorrendo, saindo. A medicina não consegue explicar como que uma pessoa, usando só a sua energia, a sua força, vai conseguir implodir um cálculo renal dele. Possivelmente aquele senhor que mexia com capoeira, ele tinha somente pequenos cálculos que seguiram a história natural normal dos pequenos cálculos, sem precisar da intervenção do médico. Eles iriam sair com ou sem a intervenção do médico. Essas pessoas estão vindo aqui para que eles tenham mais uma esperança. Vamos supor, passou para o médico da terra, falou que não tem jeito. Eles vêm tentar a cura, vamos supor, a última chance, né? Eu sou espírita há 53 anos. Tive 17 anos de convivência com Chico Xavier e mais. Eu servi como tradutor, como explicador dos médicos americanos que vieram estudar o Arigó. Eu andei o mundo, tive na China, eu tive lá com o Tony Akpaoa, nas Filipinas, que faz a mesma coisa que este médium fez, que o Arigó fazia, e no entanto ele nem é espírita. Porque ele não é espírita, não existe espiritismo lá não. Então, o que acontece? Nós temos que fazer distinção de duas coisas. A primeira, a maioria das criaturas antropomorfiza Deus. E eu vejo Deus em todas as partes, porque eu sou um monista, que nada tem a ver com politeísmo, nem com panteísmo. Eu vejo Deus nas fezes e vejo Deus nas estrelas. Porque o indivíduo pega as fezes do animal, põe na raiz das plantas, e ela transforma aquilo em frutos, em perfumes, em cores, numa série de coisas. O ser humano não cria lei nenhuma, ele descobre as leis. O uso que ele faz das leis não é negativo nem positivo, é construtivo ou destrutivo. Porque o Nobel descobriu o trinito tolueno, a dinamite, pode ser usado para quebrar pedra e abrir um túnel, e pode ser usado num ato de terrorismo. Uma dona de casa não passa sem uma faca na cozinha, mas muita gente já morreu na faca. Tudo na vida é neutro, Deus é neutro. Deus está em tudo, inclusive até no diabo, se ele existe. Porque no final de contas foi ele que criou e errou, se criou sabendo que depois ia se revoltar contra ele. Então ele não sabia. Esse problema de liberdade, isso, aquilo, o grande problema das religiões, e nós verificamos isso. Nós, como espíritas, como parapsicólogo e formado em eletrônica, acostumado à física e à matemática, eu, por exemplo, hoje em dia com a parapsicologia, eu posso determinar com absoluta precisão o grau de percepção extrasensorial de uma pessoa, com mais precisão do que o oculista deu a deficiência visual dele. Em telepatia, em clarividência, em percepção extrasensorial com antecipação, a retrocognição, cognição e pré-cognição. Pois é, mas isso para quê? Porque assim a gente não isso entende... Isso aqui era simplesmente para nós conhecermos melhor a natureza essencial do ser humano. Porque ninguém vê ninguém. O senhor cura as pessoas? Hein? O senhor cura as pessoas? Eu não curo ninguém. Quem cura é Deus, através das leis da vida, que pode ser usado pelo diabo, pode ser usado por um médium, pode ser usado pelo médico. Agora, nós temos que ter cuidado do seguinte, é por isso que a medicina diz, não existem doentes. Não existem doenças, existem doentes. E é por isso que existem tantas terapias, porque todas elas que existem curaram alguém em alguma fase do outro tempo. Nós estivemos na China, e há mais ou menos uns 3 ou 4 mil anos a acupuntura era utilizada. A medicina oficial sempre combateu a acupuntura. E agora quer fazer até uma espécie de reserva de mercado. Só médico que pode fazer aquilo. A hipnose foi a mesma coisa. Combateram a hipnose. Hoje em dia se faz terapia de vivências passadas. Por que aquele rapaz do Mamonas Assassinas, ele sonhou que no dia seguinte o avião ia cair, o avião caiu. Com essa determinação que nós podemos fazer das faculdades extrasensoriais, pode-se saber por que uma pessoa é angustiada, por que ela tem depressão. E notem, não mais através de fantasia. Agora, o que nós, como espírita, como parapsicólogo, e formado em eletrônica, em física, nós queremos dizer é o seguinte, é preciso ter cuidado, porque em todos os ramos existem charlatãs. Existem médiuns charlatãs, existem pastores charlatãs. Nós vemos um escândalo aí da Assembleia que tinha um elemento, por sinal, lá da Igreja Batista. Nós vemos padres charlatãs. Nós vemos médico charlatão, advogado, engenheiro, tudo isso charlatão. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ele não pode dizer assim, a humanidade, ninguém vê ninguém, nós só vemos embalagens. Agora, Ordália, você quando procurou, você já me disse
me disse que você não acreditava em nada disso, né? E você foi curada através de uma cirurgia espiritual. Por que você procurou a cirurgia espiritual? Bom, eu sou católica praticante. Eu não fui a lugar nenhum. A cura, vamos dizer, veio até mim. Porque acho que a gente sempre tem um anjo protetor por trás. E foi a distância, né? Foi a distância, eu não fui a lugar nenhum. Eu tive um problema e eu tive que fazer a remoção do útero. E nessa remoção do útero, eu tive uma infecção hospitalar e tive septicemia. Então, eu fui obrigada a fazer nova cirurgia. E nessa nova cirurgia, houve uma perfuração do meu intestino, onde eu tive que fazer nova cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia, porque estava tendo uma fístula. Quem é que fez a cirurgia? Foi médico ou médium? Médico. Ah, médico. Médico. Essa que aconteceu isso. E aí, eu coloquei uma bolsa de colostomia, por causa da fístula que se formou depois dessa segunda cirurgia que eu havia feito. Então, a gente entra em desespero. Só quem é colostomizado que sabe como que é difícil. E, para quem não sabe, a colostomia é uma bolsa que se coloca na barriga por onde você vai evacuar. E aí, nesse desespero, uma pessoa falou, por que você não tenta uma cirurgia espiritual à distância? E me deu um endereço, eu escrevi para a pessoa, para o local, e eles me mandaram a resposta falando que iriam fazer essa cirurgia. E marcaram direitinho, eu fiz a cirurgia. No dia seguinte, após a cirurgia, eu constatei que eu tinha sido curada naquele dia. Por quê? Quando você faz a colostomia, a lubrificação do intestino persiste. E a partir do momento que eu tinha feito a cirurgia, acabou. Não tinha mais aquela lubrificação do intestino vazando. E quando eu voltei ao médico, o médico falou assim, agora então nós vamos fazer a 4ª cirurgia, que seria a cirurgia da fístula. Aí eu falei com ele, olha, eu tenho certeza, a minha fístula já fechou. Então ele virou para mim assim com uma cara de pena e falou comigo, doutora Ordália, essa fístula não fecha espontaneamente. Eu falei, mas a minha fístula fechou. Aí fomos fazer os exames. Fizemos todos os exames e foi constatado que realmente aquela fístula estava fechada. Agora, como é que foi a sua cirurgia? Porque você me contou que você foi na sua casa. Foi na minha casa, eu mandei... Você fez de um médio do Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente. Como é que foi? Como é que é o ritual, Ordália? Eu mandei uma carta para lá contando todo o problema que havia acontecido comigo. E aí, eles me mandaram a resposta, marcando que era para eu fazer essa cirurgia espiritual, o dia, a hora, que seria às 11 horas da noite, e como que era, para eu deitar, e fazer uma oração, tudo direitinho. Doutora Tupiara? E que tipo de oração, hein? Oração é a mesma de oração católica, não tem nada de diferente, assim, falar que tem alguma coisa de diferente. Não. O quê? Rezar Ave Maria, Pai Nosso, isso? Não tinha Ave Maria, Pai Nosso, era uma oração que veio junto pra gente ler, como você tem uma novena, uma coisa assim que você lê uma oração. E aí eu fiz essa cirurgia, assim, segundo eles, quem iria me operar era o Dr. Bezerra de Menezes, que é um médico espírita. E foi feita essa cirurgia nessa noite. Então, foi colocado, era pedido para colocar um lençol branco, limpinho, tudo limpo, como se fosse um hospital. Agora, o que mais me impressionou disso tudo, que depois da cirurgia, eu acordei, estava marcada a cirurgia 11 horas da noite, eu tenho muita dificuldade para dormir, eu dormi na hora, e acordei mais ou menos 00:30, tentando levantar, porque meu marido foi dormir no outro quarto, eu tentava levantar para chamá-lo, eu não conseguia levantar, porque eu me sentia anestesiada. E eu sentia um cheiro de bloco cirúrgico dentro do meu quarto. Isso foi realmente, para mim, foi o que mais me impressionou. Quer dizer, agora, a autossugestão, não sei, mas a cura realmente aconteceu, comprovada. Comprovada, porque quando eu fui no médico... A cirurgia médica. Agora nós vamos fazer intervalo, tá bom?
Então, Brasil das Gerais hoje falando sobre curas que a ciência não explica. E eu estou com o Rony Lima, que está no Rio de Janeiro. Oi, Rony, boa noite. Boa noite. Rony, então, você é jornalista, né, escritor, autor do livro Médicos do Espaço, Luiz da Rocha Lima e o Lar de Frei Luiz. Por que você passou a acreditar em curas espirituais? Eu tenho um passado filosófico marxista, materialista, mas em determinado momento da minha vida eu comecei a me interessar porque eu acho que existem fenômenos e como uma pessoa que busca uma explicação científica para os fatos, eu achei lá para os meus 25 anos que não dava para negar alguns fatos de cura. E comecei a me interessar por estudar. E acabei fazendo uma terapia de regressão de memória em que eu regredi a outras vidas e para mim ali estava aberto um caminho de estudos e um belo dia, levado pela minha mulher, a terapeuta de vidas passadas, Célia Rezende, eu conheci o Lar de Frei Luiz, fiquei encantado pelaquela obra, que é uma obra social, antes de tudo é um educandário que cuida de 200 crianças carentes e cerca de 40 idosos. E para cuidar desse pessoal todo, ele organiza, enfim, promove curas espirituais imensas, são cerca de 3.000 pessoas por semana que frequentam lá de Frei Luiz, e lá vi fenômenos assim que para muitos são fantásticos, né? E aí decidi, houve um convite de um amigo meu, sabendo que eu era jornalista, perguntou se eu não queria escrever um livro sobre lá de Frei Luiz, eu achei a ideia ótima, topei na hora. Na época eu era repórter da Folha de São Paulo e escrevi o livro, ele está muito bem, foi lançado há um ano, está na 3ª edição. Pois é, Rony, mas o que você viu lá no Lar de Frei Luiz que te fez ter a certeza de que aquilo era possível? O Lar de Frei Luiz tem um método de cura que é um pouco diferente do que foi relatado aí em Sabará. Primeiro, quando há a cura através do médium, em que energias de outros planos, que algumas pessoas chamam de espíritos, incorporam esse médium, lá em Sabará você vê, as pessoas veem, isso é comum até em outros centros, do médium possuído pelaquela energia, cortar a pessoa com bisturis e tal. Esse tipo de reunião no Lar de Frei Luiz, quando ocorre, quer dizer, não há o uso de instrumentos cirúrgicos no Lar de Frei Luiz. O médium, quando há necessidade de abrir o corpo de alguém, porque isso na verdade ocorre quando a pessoa precisa de uma prova. Na maioria das vezes as doenças, quando são curadas, porque nem todas são curadas, elas são simplesmente tumores, etc., são desmaterializados, mas sem abrir nada. Mas quando há necessidade de abrir, o médium usa o seu dedo energizado e abre com o dedo e depois cola a pele. E esse é um tipo de reunião. Agora, o que mais me chamou a atenção, e que eu acho que é o mais forte lá de Frei Luiz, é que existem curas especiais, reuniões para curas especiais, em que o espírito, a energia, ao invés de incorporar no médium, ela ganha forma. É isso mesmo. Pois é, algum espírito desse... A pessoa que já morreu em outra vida, ela volta, ganha corpo, aquele corpo físico que ela teve, e ela, atuando como um verdadeiro médico do espaço, vai e atua na pessoa com o corpo doente. Pois é, mas Rony, você viu isso? Você foi tocado por algum espírito desse que tenha se materializado? Com certeza, eu já participei de pelo menos umas 15 reuniões de materializações de espíritos, já vi espíritos materializados, já fui tocado por um espírito materializado. O que você sentiu? É uma consistência meio esponjosa, assim. É como se fosse um tecido, como se ele tivesse revestido de um tecido de lona. É uma coisa meio assim, quando houve o toque na minha cabeça, uma coisa meio grosseira. Mas isso depende da qualidade da materialização, porque existem materializações em que o espírito aparece com a consistência física realmente, com as feições que ele teve quando vivo. Para o público entender, essa é a capa do meu livro e que traz a foto do principal espírito que opera lá de Frei Luiz. Isso aqui não é um médico humano, isso aqui é uma foto tirada de um espírito materializado.
Isso aqui é um espírito materializado, não é uma pessoa física. Se tornou pessoa física neste momento para ser fotografado numa reunião especial para fotografia. Mas depois se desmaterializou e foi para o seu plano astral, onde habita normalmente. Pois é, nós estamos com várias pessoas aqui no estúdio, nós não temos muito tempo de Embratel não, mas algumas querem falar com você. Primeiro o pastor André Valadão. Boa noite, Rony, Deus te abençoe. Eu só queria falar isso, que eu acredito nisso que você está falando, mas eu não creio que isso vem de Deus. Eu não creio que isso vem de Deus, tanto que esse espírito ele nunca vai me tocar. Se você colocar esse espírito na minha frente materializado, ele não vai conseguir colocar o dedo em mim, porque Jesus está na minha vida. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. E o poder de Deus é maior que todos esses espíritos. O diabo mesmo diz que ele pode aparecer em forma de um anjo de luz. E ele pode até pregar o evangelho para nós, porém com algumas diferenças. Mas ele não é Deus. Jesus falou isso, ele pode aparecer como um anjo de luz e pregar até um falso evangelho para nós. Trazer uma paz momentânea, uma cura momentânea, mas Jesus ele não faz isso. Eu posso colocar esse espírito na minha frente e na frente de um verdadeiro cristão, que Jesus ele é maior que todas essas coisas. Eu só queria trazer essa observação assim, em relação à fé evangélica. Ok, vamos lá, Rony. Eu não vejo isso como uma disputa de crença, é óbvio que de maneira alguma. Agora, certamente, se você estiver doente, deitado numa cama em busca de cura e abrir o seu coração, esse espírito vai vir e vai te curar, porque ele é uma pessoa do bem. Quando ele era encarnado, ele era uma pessoa do mal, ele era um nazista, era um médico que fazia experiências macabras com judeus na Segunda Guerra. Morreu metralhado e passou vários anos da vida dele no astral, errante, com problemas mentais, enfim. Um belo dia ele se catequizou e entendeu que para evoluir espiritualmente ele tinha que voltar à Terra com a missão de curar as pessoas. Então, eu acho que não precisa haver esse clima assim de não vai me tocar, porque não é o diabo. Até no meu entender, me desculpa, mas cada um com a sua crença, eu não acredito nem na existência do diabo. Eu acredito, como disse aí um dos participantes, em seres com pouca evolução. O astral está cheio deles. Agora, esse espírito é de luz. É de luz. Aí que dá, porque aí a palavra de Deus... Ele vem tentar a cura. Aí a palavra de Deus entra em contradição aí nessa questão. Porque a palavra de Deus diz que quando nós morremos, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Então, não tem nem como a gente discutir essa questão, né? Porque dentro da palavra de Deus diz essa verdade. Porque o indivíduo que nasce aí um mongoloide, com síndrome de Down, que oportunidade ele tem de fazer o bem, de fazer o mal, tudo isso, vai ser julgado, vai para o céu ou vai para o inferno? Não sei, o indivíduo desse vai para onde? Você que sabe de tudo. Não estou falando que eu sei de tudo, eu estou falando que a palavra de Deus diz. Não, mas a palavra de Deus, a gente sabe que a Bíblia, existem muitas contestações da própria Bíblia, porque aí tem muita coisa que não foi dito por Jesus, mesmo no Evangelho. Tem coisas que não foi dito por Jesus. Isso aí é o que você está dizendo. Não é que eu digo, isso eu creio na palavra de Deus, eu tenho visto que Deus tem feito. Por isso é que existe tanta divisão dentro, inclusive, do protestantismo. Por quê? Por que tantas interpretações? Se a palavra é uma só, não poderia haver tantas religiões. Mas aqui, no meio espírita. No meio espírita não existe. Professor Henrique, não vamos dar discussão não, mas aqui, Padre José Cândido, nós estamos terminando já com o Rony. Você está aí o tempo todo pensativa aí. Tem alguma questão que você quer colocar para ele? Eu sou absolutamente cético com relação a isso. Ok, então tá bom. Rony, oi. Muito obrigada pela sua participação. Só antes, rapidinho, esse seu livro você tenta provar através da física, né, a existência desses espíritos materializados, das curas espirituais. É uma coisa fácil que as pessoas entendem, os leigos entendem? Fácil leitura e que eu digo, eu não entro em discussões religiosas, eu entro em discussões filosóficas. E agora eu quero dizer do meu testemunho, uma pessoa que busca a ciência, fatos concretos. Eu não posso negar o que eu vejo e o que eu participo. Eu vejo espíritos se materializando na minha frente e atuando em pessoas. Se muitos não acreditam, paciência. O meu espírito aqui é de um estudioso, de um cientista, um jornalista. O meu livro tem um linguajar jornalístico, filosófico e acho que de fácil leitura. Okay. Fatos inquestionáveis no meu entender. Okay. Embora alguns não acreditem, tudo bem, respeito. Ok. A vida é assim. Rony, o seu livro, mais uma vez, vamos falar o nome dele, são Médicos do Espaço, não é isso?
Luiz da Rocha Lima e o Lar de Frei Luiz, da Ok. editora Mauad, aqui do Rio de Ok, muito Janeiro. obrigada a você pela participação aqui no programa Brasil das Gerais e muito obrigada à TVE aí do Rio de Janeiro, que está sendo bárbara com a gente. Muito obrigada, tá? Obrigado. Thank you.